No primeiro mês de 2007, quando entrou em vigor a Lei Cidade Limpa, a Prefeitura de São Paulo desinstalou 372 painéis publicitários considerados irregulares diante das novas restrições. A medida, sancionada pelo prefeito Gilberto Kassab no ano anterior, mirava outdoors, fachadas, empenas, totens e letreiros da paisagem urbana. O argumento da época era bem óbvio: reduzir a poluição visual da cidade. A partir dali, a lei foi questionada por setores ligados à publicidade e celebrada por urbanistas. Agora, no marco de 2 décadas depois, a discussão ganha novos desdobramentos com o projeto de revitalização do centro. Entre as iniciativas está a popular Times Square paulistana. Afinal, quem comanda o projeto? O que é, de fato, a Lei Cidade Limpa? Por que ainda vemos publicidade pela paisagem? Estas são algumas das perguntas que buscaremos responder, ou pelo menos levantar no episódio de estreia do Sinfonia da Cidade, podcast semanal sobre os principais assuntos da metrópole paulistana. Eu sou o Paulo Henrique. E eu sou Gustavo Aurélio. E neste primeiro episódio traçamos um histórico e apresentamos debates da Lei Cidade Limpa. Olha a CLT tá aqui, paga 10 na loja. Olha fora, quando a ver, eu tenho aqui na loja. A partir da lei, não bastava mais ocupar a paisagem urbana apenas porque havia espaço disponível. A cidade passou a ter uma instância própria para discutir esse tipo de intervenção, a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, conhecida como CPPU. Formada por representantes do poder público e da sociedade civil, é ela que analisa o que pode ou não ser inserido visualmente na cidade. Na prática, a comissão discute perguntas que parecem simples, mas que mudam a forma como São Paulo é vista por quem realmente circula por ela. O conteúdo de um grafite, por exemplo, pode ser considerado um anúncio? Uma escultura pode ocupar uma praça durante um mês? Uma fachada digital pode exibir determinada mensagem? É nesse tipo de fronteira entre arte, publicidade, paisagem e interesse público que entra a discussão sobre a chamada Times Square paulistana. Concretizado um grande sonho, um grande projeto para o centro da cidade de São Paulo. Esse trabalho do governo do estado, da prefeitura, de revitalizar o nosso centro. E ali o nosso Boulevard da São João, hoje sendo assinado aqui pelo Álvaro, representando a fábrica de bares, nosso subprefeito Marcos Vinícius, prefeito da Sé, eu e o Tarcísio aqui acompanhando com muita energia positiva, documento assinado, não é isso, Tarcísio? Isso aí, final de semana a gente deu uma provocadinha só, mas hoje é realidade, o Boulevard São João está saindo do papel, tem certeza que quem ganha com isso é a cidade, então parabéns à prefeitura aí por mais essa iniciativa. Esta foi a declaração do atual prefeito Ricardo Nunes em suas redes sociais em abril deste ano, na assinatura do projeto. Ao lado dele estavam Tarcísio de Freitas, governador do estado, Álvaro Aoas, fundador da fábrica de bares, e Marcos Vinícius, subprefeito do distrito da Sé. Aprovado em março de 2026 pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, o projeto tem, segundo o órgão, o objetivo de estimular a retomada da ocupação empresarial do Centro Histórico de São Paulo. A proposta reúne setores públicos e privados em ações voltadas à requalificação da região. O Boulevard São João, que ficou popularmente conhecido como Times Square paulistana, prevê a instalação de 4 painéis no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, no centro histórico da capital paulista. Juntos, eles somam 2.000 metros quadrados e serão distribuídos em 4 edifícios: Cine Paris República, Herculano de Almeida, Galeria Sampa e New York. Também está prevista uma projeção mapeada no edifício Independência 2. De acordo com o projeto, os telões funcionarão diariamente entre as 5 horas da manhã e 23 horas. Aos finais de semana, o horário muda, de 18 horas do sábado até 23 horas de domingo. A proposta é que a região seja fechada para a circulação de carros e passe a receber uma programação cultural, com apresentações musicais e espaços gastronômicos. O acordo parte de um investimento inicial de mais de 6 milhões de reais em recursos privados, voltados à restauração de monumentos, à recuperação de calçadas e à instalação de mobiliário urbano. Também está prevista a veiculação de marcas dos patrocinadores nos painéis digitais. Pelo desenho do projeto, 70% do conteúdo exibido será dedicado a eventos culturais, enquanto o restante ficará reservado a conteúdos patrocinados. O argumento dos organizadores é que a iniciativa ajude a atrair turistas e torne a região mais movimentada, segura e interessante para quem vive ou circula pelo centro. Na oficialização do projeto, Nunes defendeu que São Paulo precisa de espaços mais atrativos para receber visitantes. A proposta faz parte do Vem pro Centro,
movimento liderado pela Distrital Centro da Associação Comercial de São Paulo, voltado à retomada da ocupação empresarial e à requalificação do centro histórico. Em complementação, apenas o seguinte: assim como um dia a cidade foi deteriorada e ficou abandonada, me parece que iniciativas devem ser feitas para trazer de volta o valor da região central como um todo. Então, me parece que experiências devem ser feitas, especialmente, como foi dito, naquela região próxima às salas de espetáculos que no passado representavam os cinemas e a diversão da população paulistana, mas que hoje está totalmente desativado. Então, qualquer promoção que possa ser feita com bom gosto e toda a cautela necessária, me parece que é válido. Foi o que disse Roberto Matheus Ordini, coordenador do projeto, em entrevista para a nossa equipe. Mas nem todo mundo vê o projeto com bons olhos. Para Nabil Bonduque, vereador do PT e professor da Faculdade de Arquitetura e Design da USP, a decisão coloca São Paulo sob o risco de voltar a ser o que era antes da Lei Cidade Limpa. Muitos mais velhos, não muito tão velhos assim, devem se lembrar como era a cidade até a Lei da Cidade Limpa. Era uma profusão de outdoors, uma profusão de painéis nas lojas. Isso era uma coisa muito desagradável. Quando a lei foi aprovada e colocada em prática, assim, foi praticamente um grande prazer para muita gente reconhecer a cidade, ver os prédios, conseguir sair da propaganda. E isso foi um avanço muito grande, que inclusive eu acho que foi um dos motivos da reeleição do Kassab, na eleição de 2008, né? Porque foi uma grande marca do governo Kassab. Porém, com o passar dos anos, a lei foi se flexibilizando. Aqui vai uma linha do tempo com as principais mudanças que você pode perceber no dia a dia. Em 2007, ela passou a permitir publicidade em mobiliários urbanos específicos, como relógio de rua e abrigos de ônibus. Em 2010, houve a liberação de publicidade em lonas de proteção de obras, em prédios tombados ou não, para custear a restauração das fachadas. Já em 2017, iniciativas privadas passaram a poder utilizar de publicidade para financiar a restauração de bens culturais. O Copan é um exemplo. Em 2023, a Prefeitura autorizou a instalação de uma placa publicitária na fachada superior do prédio, voltada para a Avenida Ipiranga, para ajudar a financiar o restauro do edifício. Considerado patrimônio histórico, o prédio exibia logomarcas, mensagens ou produtos de patrocinadores durante as obras. Mas havia limites. A peça não poderia ser de LED e teria de ser removida ao fim dos reparos, e o dinheiro captado com a publicidade deveria ser aplicado na própria intervenção. Mais recentemente, em 2025, o edifício São João do Banco do Brasil utilizou de anúncios publicitários para restaurar a sua fachada. Aí, agora, já de algum tempo para cá, a gente vê uma flexibilização da Cidade Limpa, e não é só uma flexibilização, é que a lei está desatualizada, né? Porque uma coisa era um outdoor, né? Que era um painel de papel colado, né? Outra coisa são os LEDs. Então, por exemplo, a Lei Cidade Limpa, ela permitia que pudesse fazer cartaz 1 metro para dentro do imóvel, que daria menos impacto, né, para a cidade. Só que com os LEDs, 1 metro para dentro do imóvel, ele tem um impacto maior do que tinham os outdoors para fora. Foi vendo uma série de autorizações, né, que foram sendo dadas pela Comissão de Proteção da Paisagem Urbana, que é quem autoriza. Então eu acho que a Times Square, acho que essa proposta de painéis, ela vai nessa linha de flexibilizando cada vez mais a Cidade Limpa e levando cada vez mais a publicidade para a cidade. É claro que se eu falar assim, 4 painéis não tem grande impacto desse ponto de vista. Agora, eu me pergunto, se foi autorizado 4 painéis ali na São João com a Ipiranga, por que não vai ser autorizado 4 painéis na Vila Paulista, na Faria Lima, né, no entorno de várias praças importantes da cidade? Ou seja, né, nós estamos vendo aí começar de um cavalo de Troia, né, para acabar com a Cidade Limpa. Este trecho que você escutou é do vereador Nabil Bonduque, em entrevista para a Carta Capital em maio de 2026, sobre os projetos de privatização do espaço urbano na cidade de São Paulo. Até mesmo anúncios irregulares são vistos em vias de grande circulação da cidade.
Em agosto de 2025, a administração de um edifício na região de Santa Cecília foi multada em R$190 mil pela prefeitura, por causa de uma pintura inspirada na série Wandinha, da Netflix. A obra ocupava a lateral do prédio e podia ser vista por quem estava passando pelo Minhocão. Segundo a prefeitura, mesmo sem exibir o nome da plataforma, o mural fazia referência indireta a um produto comercial e, por isso, infringia a lei. Além da multa, o edifício foi obrigado a retirar a comunicação. No caso da Times Square paulistana, a aprovação passou por um dos caminhos previstos na própria legislação, ou seja, as contrapartidas. Neste caso em específico, ao longo de 3 anos, devem ser recuperadas as fachadas da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e da Estátua da Mãe Preta no Largo do Paissandu, o restauro do relógio de Nishile, na Praça Antônio Prado, e a instalação de novos bancos e lixeiras ao longo da Avenida São João. Antes da oficialização, foram realizadas audiências públicas para discutir o tema. Meses depois, o termo de cooperação foi assinado entre a gestão municipal e o grupo Fábrica de Bares. Você pode conferir o áudio do momento no início do episódio. Olha a camiseta aqui, paga 10 a loja. Olha fora, quando vê, eu tenho aqui na loja. Mas, para os críticos, a existência de contrapartidas não resolve toda a discussão. As perguntas passam a ser outras. Quem fiscaliza o conteúdo exibido? Quem mede o impacto visual desses painéis? E quem garante que essa exceção não abra o caminho para novas liberações em outras regiões da cidade? A veiculação de conteúdo patrocinado também preocupa Nabil Bonduc. A Agência Brasil, ele questionou em suas palavras, abre aspas, o que impedirá, por exemplo, a veiculação de propagandas de apostas, fecha aspas. O vereador também defende que uma eventual atualização da Lei Cidade Limpa seja discutida com mais debate público. Outro ponto apresentado por ele é a própria comparação com a Times Square de Nova York. A região nova-iorquina é conhecida pela concentração de teatros, cinemas, lojas e restaurantes. Já o trecho previsto para a iniciativa paulistana, que um dia foi chamada de Cinelândia, hoje convive com a desativação de grande parte de seus cinemas e espaços culturais. O que acontece é que, obviamente, este não foi o primeiro projeto com a ideia de revitalizar a região. Antes mesmo da Times Square, outras alternativas, até com menos impacto na rotina dos moradores e frequentadores do centro, foram apresentados. Um seminário que reuniu arquitetos, urbanistas, empresários da construção, representantes do poder público, tinha o objetivo de incentivar novos empreendimentos na área, com associação direta aos investimentos na recuperação e preservação dos edifícios históricos da região. Em linhas gerais, a Operação Urbana Centro ofereceu a doação de terrenos para a implantação de áreas verdes, a restauração de edifícios tombados e a construção de prédios destinados a atividades culturais. Porém, na época da instauração, em 2002, ele foi revogado. Celso Pitta era o prefeito da cidade de São Paulo. Em resposta a esse tipo de preocupação, a prefeitura afirma que os painéis terão controle de luminosidade para reduzir impacto visual e atender aos parâmetros de segurança viária. Pela regra aprovada pela CPPU, os equipamentos deverão operar com ajuste automático de brilho de acordo com a luz ambiente, por meio de sensores fotométricos. Também ficam proibidos efeitos de alto impacto visual, como flashes, efeitos estroboscópicos, contrastes excessivos e transições abruptas. Ainda assim, a própria existência dessas exigências mostra que a discussão não é apenas estética. Ela envolve segurança no trânsito, conforto visual, preservação do patrimônio e o direito de quem mora no entorno de não ter a janela transformada em extensão de um painel digital. Os painéis da Times Square paulistana estão previstos para serem instalados entre o final de agosto e o início de setembro deste ano. Até lá, a gente acompanha os desdobramentos na vida da população, além do poder público e da iniciativa da cidade. Já que a cidade é, Gustavo, antes de tudo, da população. Uma nota importante. Esse podcast foi gravado no dia 18 de maio de 2026. Porém, no dia 27 de maio do mesmo ano, o projeto foi suspenso de forma provisória pela Justiça de São Paulo. A decisão tomada pela 4ª Vara da Fazenda Pública impede o avanço das obras e a formalização do acordo entre os órgãos públicos e a iniciativa privada. Entre os argumentos para tal decisão, a juíza Celina Kiyomi Toyoshima citou a, abre aspas, magnitude do projeto, o impacto na região, bem como o potencial dano a toda a população, fecha aspas. Até a publicação do episódio, o projeto segue suspenso.
Este foi o Sinfonia da Cidade, apresentado por Paulo Henrique e Gustavo Aurélio. Na produção esteve Vitor Cadoca, Fernanda Real, Vitória Gomes e Victor Bastos. Esse trabalho foi realizado como parte da disciplina Jornalismo Audiovisual Lives Webdocs, ministrada pelo professor mestre Júlio César Fernandes, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Jornalismo Digital e Inovação da Faculdade Casper Libero. Coordenação do programa de pós-graduação de Wesley Moreira Pinheiro e direção da Faculdade Casper Libero de Marcelo dos Santos.